Saia do barco. Essa foi a palavra que o Senhor me deu, que Ele me pediu para trazer aqui para você. Saia do barco. É hora de sair do barco. É hora de acatar a voz do Mestre. É hora de você sair do raso. É hora de você sair da multidão. É hora de você ir ao encontro de Jesus. É hora de você viver experiências profundas com Jesus. Essa foi a palavra que o Senhor me deu. E eu quero que você, antes de tudo, que você pegue a sua Bíblia. Se você não me segue, começa a me seguir aqui no canal, já ativa o sininho, já curte esse vídeo se o Senhor falar com você, mas pegue a sua Bíblia aí e acompanha comigo. Eu quero que você abra no livro de Mateus, Mateus 14, Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus, Mateus 14, a partir do verso 22. Vamos lá? Imediatamente após, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Assim que mandou o povo embora, subiu sozinho a um monte para orar. Ao chegar à noite, lá estava ele só. Todavia, o barco já estava longe, no meio do mar, sendo fustigado pelas ondas, pois o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. Quando os discípulos o viram andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: "É um fantasma!" e gritavam de medo. Mas imediatamente, Jesus lhe disse: "Tem de bom ânimo, sou eu, não tenha medo." Ao que Pedro exclamou: "Senhor, se és tu, manda-me ir contigo, ao teu encontro." Tá aqui. Por sobre as águas. Então Jesus lhe responde: "Vem." E Pedro, deixando o barco, andou por sobre as águas e foi na direção de Jesus. Todavia, reparando na força do vento, teve medo e começou a afundar. Gritou: "Senhor, salva-me." Jesus estendeu imediatamente a mão, segurou e lhe disse: "Homem de pequena fé, por que duvidastes?" Por que você duvida daquilo que o Senhor pode fazer? Por que você tem duvidado? Homem de pequena fé. Gente, essa palavra é poderosa. E o Senhor me trouxe uma mensagem e eu quero deixar aqui com você que me acompanha aqui. Aqui a gente vê, né, que Jesus ele já tinha feito ali o milagre da multiplicação dos pães. E depois desse milagre, Jesus ele acaba se despedindo ali da multidão que está na areia e fala para os discípulos: entrem no barco e vão adiante. Né? Eu vou me despedir da multidão e eu preciso ter o meu momento de solitude. Aqui Jesus, ele se despede da multidão e ele dá uma ordem, ele fala para os discípulos: vão mais adiante de mim. E se a gente observar bem, Jesus, ele faz isso porque Jesus, ele buscava estar com o Pai. Jesus, ele buscava ter esse momento de intimidade com o Pai. E muitas vezes nós vamos precisar nos despedir da multidão. Muitas vezes nós vamos precisar ir para esse lugar de solitude, ao encontro do Pai. Muitas vezes nós vamos precisar, né, nos afastar da multidão, nos afastar dos discípulos, que talvez sejam as pessoas mais próximas. A multidão pode ser pessoas do seu trabalho, a multidão pode ser até os seus afazeres mesmo, colegas, amigos. E aqui os discípulos pode ser pessoas da sua própria família, que você tenha que realmente dar um tempo, se afastar um pouco, ir para esse lugar secreto. Jesus, ele priorizava, ele não negligenciava esse momento a sós com o Pai. Né? E a solitude nada mais é que a gente ter esse momento. É uma disciplina espiritual interna, onde muitas vezes as pessoas não veem, é secreto, a gente precisa guardar, a gente precisa praticar isso. E muitas vezes isso não é exposto e nem deve ser exposto. Né? Jesus, ele se retira, então ele se despede da multidão. E aqui é lindo porque aqui fala que Jesus ele vai se despedir da multidão, mas ele dá uma palavra para os discípulos. Então compreenda que aqui a gente tem dois públicos. A multidão, Jesus ele despede, ele manda embora depois dos milagres, depois do movimento, depois de tudo que acontece ali, milagres, maravilhas, curas, a multiplicação dos pães, mas depois que todo aquele movimento acaba, Jesus despede aquele povo. Jesus fala: vão embora, vão para casa de vocês. Agora, os discípulos, Jesus manda eles irem adiante. Jesus está falando: vão adiante, entrem no barco. O que Jesus está querendo dizer para os discípulos daqui a pouco eu encontro vocês. E há uma grande diferença quando a gente está na multidão. A gente muitas vezes não vive a profundidade que Jesus ele deseja que a gente viva, deseja que a gente experimente. Né? Porque a multidão normalmente são pessoas que só querem milagres, só querem as bênçãos, não querem um abençoador.
querem cura, mas não querem o médico dos médicos. A multidão, ela quer realmente ver milagres, maravilhas, mas não aquele que produz isso. A multidão, ela quer uma profecia, mas não quer o profeta. Vocês conseguem compreender? Agora, o discípulo não. O discípulo, ele quer acompanhar Jesus. O discípulo, ele quer estar com Jesus. O discípulo, ele quer estar com o abençoador, com o médico dos médicos, com o profeta, com o professor, com o mestre. Os discípulos, eles querem estar, eles querem não só estar no movimento ali, ver milagres, tudo acontecendo, a presença do Espírito Santo vindo, mas eles querem permanecer com a presença de Jesus. É por isso que a multidão, Jesus, ele sempre vai despedir, vai falar, vão para casa de vocês. Agora, os discípulos, não. Ele dá uma palavra, vão adiante de mim, que daqui a pouco eu já encontro vocês. E é lindo, porque aqui vai falar que Jesus, ele se despede, os discípulos aqui, né, vão para o meio do mar. E muitas vezes, gente, quando Jesus nos dá uma palavra para a gente ir adiante, ele lança uma palavra para a gente, uma ordem, em que a gente precisa obedecer, muitas vezes, nesse percurso, a gente acha que a gente ficou sozinho, que Jesus, ele se distanciou, que Jesus, ele se retirou, que Jesus nos deixou, nos abandonou. Eu até marquei algo aqui, ó, nem sempre ir adiante de uma ordem de Jesus quer dizer que ele nos deixou ou nos abandonou, e muitas vezes a gente tem essa sensação, quando Jesus nos diz, ó, entra no barco, porque entenda que quando Jesus, ele fala, ó, entra no barco e vão adiante de mim, você já fez a sua escolha ali, se você entrou dentro do barco, porque Jesus, ele não te obriga a nada, né? Jesus, ele te convida a entrar no barco, Jesus, ele te convida a sair da multidão, Jesus, ele te convida a sair onde está a massa, onde as pessoas estão, assim, contentes, com contentamento de ficar muitas vezes na areia, no que é raso, mas Jesus, ele nos faz o convite para entrar na embarcação junto com ele. E muitas vezes, quando a gente entra no barco, né, em que Jesus nos pede para entrar, e com ele, com a presença dele, a gente já não vai mais para onde a gente deseja, para onde a gente quer. A gente vai para onde o mestre aponta, para onde o mestre fala. E se a gente pegar aqui, ó, vai falar, ó, todavia, o barco já estava longe no meio do mar, sendo fustigado pelas ondas, pois o vento era contrário. Então, Jesus fala para eles, ó, peguem o barco e vão adiante de mim, passem para o outro lado, né? Mas aqui Jesus não está se despedindo dele, está falando um até logo. E muitas vezes a gente entra no barco, a gente acata a voz do Senhor, a gente começa a caminhar pela palavra, a gente obedece aquilo que Jesus nos pediu, e muitas vezes a gente tem essa sensação de que Jesus nos deixou, que Jesus nos abandonou, porque as ondas começam a vir contra o nosso barco, a tempestade começa a se levantar, muitas vezes a gente se vê sozinho. Imagina aqueles discípulos no meio do mar, eles já saíram da multidão, entraram dentro do barco, foram para o meio do mar, começa uma tempestade enorme. Imagina o coração daqueles discípulos, o mestre nos abandonou, o mestre nos deixou aqui pra gente morrer sozinho. E muitas vezes a gente tem essa sensação, na caminhada da fé, na caminhada com Jesus, a gente vai passar por isso. Muitas vezes a gente vai olhar e vai falar, cadê Jesus? Eu não consigo ouvir mais como antes, eu não consigo orar como antes, eu não consigo buscar como antes, eu não consigo sentir a presença como antes, eu não consigo mais ver Jesus aqui comigo. Muitas vezes vai vir esse sentimento, sabe, por tudo, muitas vezes que a gente vive, pelo cenário, pelas ondas que se levantam, pelo mar revolto, pela nossa embarcação nos levar muitas vezes para longe. Muitas vezes a gente, e talvez, gente, você que tá me assistindo esteja passando por isso. Você fala, nossa, eu tô me sentindo assim, eu tô me sentindo fria espiritualmente, eu tô me sentindo distante. Parece que a minha embarcação foi levada para longe de Jesus. Tudo o que eu tô vivendo parece que me distanciou da palavra, me distanciou da presença, mas eu quero te dizer que Jesus, ele permanece. Jesus, ele permanece com você em espírito, assim como ele estava em espírito com os discípulos. Jesus, ele se retirou para ter um momento com o Pai, para orar, para entrar em solitude, ficar ali com o Pai. Mas isso não quer dizer que Jesus tenha abandonado os discípulos, não. Jesus não te abandonou, Jesus não te deixou, Jesus não se esqueceu de você. Se ele deu uma ordem, se ele deu uma palavra, permaneça firme nessa palavra, permaneça, obedeça. Porque Jesus, ele sabe o momento certo de chegar até você. Jesus, ele sabe como te encontrar. Jesus, ele sabe como te atrair para a presença dele. Jesus, ele sabe como ir até você. Por que que eu falo isso? Porque aqui, ó, vai dizer assim, ó, no versículo 25, aqui vai dizer, ó, na quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles andando sobre o mar. Olha que forte isso, gente. Aqui vai dizer que os discípulos, então, estavam já sendo castigados, né? E talvez você esteja sendo castigado por uma tempestade. Talvez as ondas aí estejam tão fortes, a tempestade esteja tão forte sobre sua vida. E talvez você tenha essa sensação de que Jesus te deixou, mas Jesus, ele sabe como te encontrar. Jesus, ele sabe como se aproximar de você. Jesus, ele foi caminhando por sobre as águas ao encontro dos discípulos. E isso é muito forte, porque entenda,
aquela tempestade, aquele mar revolto estava dominando, governando sobre o coração e sobre a vida dos discípulos. E Jesus é aquele que usa aquilo que nos governa, que nos dá medo, como uma plataforma para ele caminhar até o nosso encontro. Porque Jesus, ele usa aquilo, preste atenção, Jesus usa aquilo que talvez esteja te governando hoje, te dando medo, te afastando da presença dele. Ele vai usar exatamente isso para se aproximar de você, para criar um caminho, uma plataforma para ele pisar e ir ao seu encontro, porque esse é o nosso Senhor, esse é o nosso Mestre, o nosso Salvador, esse é Jesus. Então compreenda que aqui, Jesus ele não foi de qualquer forma. Jesus poderia ter pego um barco e ido ao encontro dos discípulos, mas não, Jesus ele foi caminhando por sobre as águas, porque aquilo que governava, naquele momento, os discípulos, Jesus mostra para ele, eu sou aquele que piso sobre aquilo que te governa, eu sou aquele que caminho por cima dessa tempestade que você acha que é um problema. Aquilo que talvez para você hoje seja um problema, talvez só seja um meio que Jesus está criando para pisar, para caminhar ao seu encontro. Aquilo que para você talvez seja um problema, talvez só seja uma ferramenta de trabalho para Jesus se aproximar de você. Aquilo que talvez seja um problema, né, uma dificuldade, aquilo que tem ocasionado medo em você, temor em você, talvez seja aquilo que o Senhor vai usar para ir ao seu encontro, porque é isso que Jesus faz, né? Aqui vai dizer que os discípulos, eles então veem Jesus caminhando por sobre as águas e eles começam a ficar aterrorizados, eles começam a ficar com medo. E é forte isso, porque para vocês verem, todas as vezes que a gente se distancia de Jesus, muitas vezes a gente já não reconhece. Se a gente se distancia de Jesus, se a gente se afasta da presença, muitas vezes Jesus ele vai se colocar no nosso caminho, como foi com os discípulos de Emaús, né, no caminho de Emaús, onde Jesus se coloca do lado e eles não reconhecem, os olhos deles não reconhecem Jesus. Aqui os discípulos, eles caminhavam com Jesus, estavam com Jesus, conheciam Jesus, mas aqui nesse momento eles gritaram achando que era um fantasma. Por quê? A separação, porque o distanciamento muitas vezes faz com que a gente não reconheça que ele está perto da gente, que ele está vindo ao nosso encontro, faz com que a gente não reconheça quem Jesus é e tudo aquilo que ele já fez por nós. Então, eu sei que é difícil, né? E talvez você fale, mas eu não me distanciei da presença do Senhor, da palavra, porque eu quis, foram as circunstâncias, né? E eu tô mal com isso, mas compreenda que Jesus, ele entende. E é por isso que muitas vezes ele vem ao nosso encontro e fala, eu tô aqui, eu permaneço aqui. Mas é uma questão da gente mesmo, ir ao encontro dele, né? Realmente a gente se entregar. Jesus, ele vai ao encontro, né, dos discípulos. Então, Jesus sabia o que os discípulos estavam passando e os discípulos, eles não acabam reconhecendo Jesus, né? Porque talvez esse distanciamento, todo o cenário ali, tudo que estava acontecendo, talvez provocou isso, né? De realmente os olhos deles não reconhecerem Jesus. 26 vai dizer que ele foi, então, caminhando por sobre as águas. É muito forte porque Jesus, ele precisava impactar os discípulos não pela fala, mas visualmente. Aqui Jesus, ele vai caminhando por sobre as águas. Os discípulos se assustam, falam, é um fantasma. Então teve um impacto visual sobre aquilo que os discípulos estavam vendo. Por quê? A intenção de Jesus era levá-los a um nível mais profundo com ele, né? Era para que eles compreendessem que aquilo que talvez governa eles, dá medo, talvez aquele problema, né, que era para os discípulos, não era nada para Jesus. Era o que Jesus usava como um caminho para ir até eles. Então, aqui Jesus, ele acaba se comunicando, no primeiro momento, por uma imagem visual, né? Uma imagem visual que teve um grande impacto. É por isso que eles se assustam. E só depois Jesus fala com eles, porque se a gente for aqui no 27, vai dizer, mas imediatamente Jesus lhe disse, tem de bom ânimo, sou eu, não temas. O que Jesus está fazendo aqui eu não mudei, eu permaneço mesmo. Pela minha voz, vocês vão me reconhecer. Porque eu não mudei, eu continuo o mesmo. Então aqui, vocês veem, né? Jesus, ele primeiro gera esse impacto visual. E só depois ele fala, sou eu. E o sou eu nada mais é que Jesus se apresentando. Eu sou Jesus. Essa é a minha identidade. Eu não mudei mediante a tempestade. Eu permaneço o mesmo, independente do seu problema, independente do medo, independente da frustração, independente desse vento, desse mar revolto. Eu sou o mesmo. Sou eu, Jesus. Sou o mesmo ontem, hoje e para sempre. Sou eu, Jesus. Mesmo mediante essa tempestade, essa depressão, essa ansiedade, não mudou, não muda quem ele é. Aquilo que você está passando não muda quem Jesus é. Ele permanece o mesmo, ele diz, tem de bom ânimo, sou eu, não temas. O que Jesus está falando,
Sou eu permaneço mesmo, independente do que você está passando. Se você está passando por um câncer, se você está passando por uma depressão, se você está passando por uma ansiedade, se você está passando por uma separação, por uma crise, se você está passando por qualquer problema que seja, eu permaneço mesmo, eu não mudo, eu sou o mesmo, sou eu, Jesus. É isso que ele está dizendo para os discípulos, eu não mudei por causa da tempestade de vocês, eu não mudei porque vocês se afastaram, eu permaneço o mesmo, de braços abertos esperando vocês, de braços abertos para receber você. Aqui no 28 vai dizer, ao que Pedro exclamou, Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Aqui no 28, ó, olha isso. Primeiro, Jesus, ele fala, sou eu. Então, Pedro e os discípulos ouvem uma palavra. Só que somente Pedro exclama, ó, Senhor, se és tu, me manda ir ao teu encontro. É tão forte, porque somente Pedro se posiciona aqui. E Pedro, a primeira coisa que Pedro faz é testar, é provar para ver se realmente era o Senhor. E sabe qual é o problema? O problema não é você provar ao Senhor. Porque aqui Pedro, ele, né, falou como muitos de nós talvez fazemos. Senhor, mas se for o Senhor, me dá um sinal. Senhor, mas se for o Senhor nisso, faz isso. Senhor, mas se és tu, então manda um profeta vir falar comigo. Muitas vezes a gente faz prova de Deus. Só que compreenda, o problema não é você fazer prova de Deus. O problema não é isso. O problema é muitas vezes você fazer prova de Deus, Deus te dá uma palavra, Jesus fala, vem e você recua, vem e você permanece dentro do barco. O problema é você não obedecer à ordem de Jesus, o convite de Jesus. Não é fazer prova de perguntar se és tu, Jesus. Pedro fez. O problema é você ouvir, vem, e você não ir por medo. É muito forte porque Pedro foi o único que se posicionou. E compreenda, compreenda. Todos nós temos uma palavra de Deus. Todos nós. Todo ser humano tem uma palavra de Deus sobre a sua vida. Todo ser humano. Ele recebe uma palavra de Deus. E talvez você fale, mas eu não tenho uma promessa, eu não tenho uma palavra. Tem. A Bíblia está cheia de promessa para sua vida, para sua casa, para sua família. Então, todo mundo tem uma palavra. E talvez você, assim como eu, você já recebeu palavras, né, de Deus no seu secreto, onde alguns servos do Senhor, né, alguns profetas, né, pessoas foram usadas para testificar isso. Compreenda, todos nós temos uma promessa, temos uma palavra sobre a nossa vida. Só que a questão é, por que que uns vivem e outros não? Por que que alguns conseguem viver aquilo que Deus prometeu e outras pessoas não? A palavra se cumpre na vida deles e de outras não, por causa do posicionamento. Talvez todos os discípulos ali tivessem a liberdade de ir ao encontro de Jesus. Só que somente Pedro se posicionou mediante a palavra que ele recebeu. Então não adianta você ter uma promessa, ter uma palavra, se você não se posicionar mediante a essa palavra, a essa promessa, aquilo que Deus falou. Porque Pedro, ele ouve, olha isso, ele ouve sobre Jesus, sou eu, não tenha medo. Primeiro ele ouve a palavra. E aí ele faz prova de Deus. Ele faz prova, né, de Jesus. Se és tu, e aí Jesus fala assim, então Jesus responde, vem. Então, aqui Jesus está falando, sou eu estou testificando a minha palavra, eu estou reafirmando a minha aliança contigo. Vem, a palavra é vem. E o vem nos leva a ter um posicionamento. O vem nos leva a tomar uma decisão. E que decisão é essa? De sair do barco. Porque muitas vezes a gente só vai viver promessas, palavras que o Senhor liberou se a gente se posicionar, se levantar e sair do barco. Porque os outros discípulos, eles permaneceram dentro do barco. Somente Pedro se levantou e Pedro saiu. Pedro talvez estivesse com medo, assim como os outros discípulos. Só que fé é isso. A fé é você sair do barco mesmo com medo. A fé é você, mesmo com medo, ir em direção do que Jesus falou. Mesmo sem ver nada, mesmo que o cenário seja contrário, é você caminhar através da palavra de Jesus, porque a palavra, ela te sustenta. Então aqui, Pedro, ele talvez foi com medo mesmo, porque aqui o que moveu ele foi a palavra do Senhor, foi a fé na palavra do Senhor. Então somente Pedro se posicionou, e é por isso que somente Pedro caminhou por sobre as águas. Posicionamento. Não adianta eu ter uma palavra sobre minha vida, Jesus me falar o que ele deseja, o que ele me chamou, ele me mostrar, ele me revelar, mas eu não me posicionar para viver aquilo, né? E aqui vai dizer, ó, 29, então Jesus lhe responde, vem, e Pedro deixando o barco. E hoje Jesus, ele nos convida a deixar o barco, porque se a gente quer realmente viver coisas profundas em Deus, a gente precisa deixar algumas embarcações.
A gente precisa sair de algumas embarcações. Aqui Pedro, ele já não estava contente, ele queria uma experiência mais profunda com Jesus. Pedro não queria ficar dentro do barco. Porque, gente, aqui vai dizer que Pedro, ele começa a olhar para a tempestade, né? Ele desvia os olhos de Jesus, só que ele começa a afundar. Nesse momento, ele já começa a afundar. E aqui o Senhor falou para mim, prefira afundar sabendo que eu estou contigo e vou te socorrer, do que você permanecer em algumas embarcações sabendo que Satanás está ali do seu lado. Então, prefira correr riscos, você se afundar, mas sabendo que Jesus vai te socorrer, do que o conforto dentro de uma embarcação onde Satanás está. Por quê? Isso, né? Como assim Satanás está dentro da embarcação? Porque é o medo. O medo é um pecado, o medo é uma raiz do mal, uma raiz de Satanás. Então, os discípulos, eles não saíram da embarcação porque eles estavam com medo. Agora, Pedro não, Pedro se posicionou mesmo com medo, Pedro saiu do barco e Jesus o socorreu. Então, aqui o Senhor falou, prefira sair da embarcação mesmo com medo, e se você afundar, ter a certeza de que eu vou te socorrer, do que você ficar dentro de uma embarcação com medo na companhia de Satanás. Porque é isso, gente, o medo é a raiz do mal, é o próprio demônio, entendeu? O medo, a intimidação, é o demônio. Então, compreenda que por mais que você afunde, por mais que em algum momento seus olhos se desviem, né, de Jesus, Ele está ali para te socorrer. Então, prefira correr riscos com Jesus do que o conforto com Satanás, né? Muitas vezes é mais válido a gente correr riscos estando com Jesus do que não correr risco nenhum, permanecer dentro de algumas embarcações pelo comodismo, pelo conforto, por estar com medo, intimidado, mas na presença de Satanás, que é isso, gente. Então, a gente vence o medo, a gente vence a intimidação, é avançando, é se posicionando. E se tem algo que eu tenho enfrentado, é isso da intimidação, né? Intimidação. E a gente precisa avançar, a gente precisa se posicionar, a gente precisa caminhar mediante a palavra do Senhor, porque Pedro, ele tinha um vem, Pedro, ele tinha uma palavra, e a palavra é suficiente para te sustentar. A palavra do Senhor, ela é suficiente para te fazer caminhar por lugares que você não conseguiria caminhar. A palavra do Senhor é suficiente para preparar um ambiente sólido, um ambiente seguro para você pisar. A palavra do Senhor é suficiente para garantir que nada vai te acontecer. E se acontecer, você grite por socorro, porque foi isso que Pedro fez. Pedro, ele começa a afundar e ele falou, Senhor, salva-me. E a primeira pessoa que você tem que gritar por socorro quando você estiver afundando é por Jesus. Porque se Jesus te deu uma palavra, ainda assim, no meio do percurso, você venha a afundar como Pedro, grite por ele, grite pelo Senhor, porque o Senhor está ali para te socorrer. Jesus está ali para te socorrer. Muitas vezes a gente tem a mania de pedir primeiramente socorro, ajuda para amigos, para familiares. A gente liga para um, para outro, a gente vai em rede social. Eu já fiz muito isso, mas eu aprendi que o meu socorro está nele. Olho para os montes, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. Então, compreenda, o seu socorro vem de Jesus. Jesus não é aquele que te socorre depois de amanhã, depois de um mês, depois de um ano, como muitas pessoas que talvez, né, passaram pela sua vida. Jesus é aquele que te socorre imediatamente, no momento que você gritar pelo nome dele, no momento em que você reconhecê-lo, no momento em que você dizer, Senhor, me ajuda, me socorre. Ele estende a mão dele imediatamente. Não é amanhã, não é depois de amanhã, não é depois de um mês. Talvez você teve pessoas que sim, te ajudaram depois de um ano que você pediu ajuda, te ajudaram depois de um mês que você pediu socorro, mas com Jesus não. É por isso que a palavra fala, entra no teu quarto em secreto, fale ao Pai que te vê no secreto. Não é na rede social, não é ligar primeiro para amigo, desabafar com o familiar, não. É pro Senhor. Você vai primeiro falar com Jesus, com quem pode resolver o seu problema. Então Pedro aqui, ele grita e Jesus estende a mão e os dois voltam para o barco. E a palavra é essa, gente. Talvez o Senhor esteja aí te falando qual embarcação você precisa sair. Qual embarcação você precisa deixar. Você precisa se posicionar. O posicionamento, ele te faz viver aquilo que o Senhor liberou sobre sua vida, né? O Senhor liberou um vem para Pedro. E Pedro caminhou por sobre as águas. Porque a palavra o sustentou. O grande problema é que no meio das distrações, porque foram as distrações que tiraram os olhos de Pedro de Jesus. Muitas vezes as distrações, elas nos levam a afundar, mesmo caminhando mediante a palavra do Senhor Jesus. Então, cuidado com as distrações.
Cuidado, porque o mal muitas vezes ele quer te aprisionar dentro do barco para que você não saia e não viva experiências profundas com o Senhor. E muitas vezes quando você dá esse passo, quando você se posiciona mediante a palavra do Senhor, irá vir distrações para que te roube daquilo, daquele lugar, para que você comece a afundar e tirar os seus olhos de Jesus. Então aqui a palavra é essa: saia do barco, se posicione, prefira afundar, prefira sair do barco e correr risco, mas sabendo que Jesus, ele estará ali para estender a mão, para te socorrer, do que o conforto, o comodismo de estar numa embarcação em que te gera medo, em que você está acompanhado do inimigo, porque o medo é a raiz do mal. O medo, a intimidação é um demônio. Então, a palavra é: saia. Saia do meio da multidão. Saia dessa embarcação que você está. Saia, vá para níveis mais profundos com o Senhor. E quando eu falo níveis mais profundos, é sobre você se posicionar mediante a palavra que Ele te deu. Mediante a palavra que Ele liberou. Porque se você tem uma palavra, você tem tudo. Se você tem a presença do Senhor Jesus, você tem tudo. E talvez você esteja se sentindo distante do Senhor. Talvez você esteja se sentindo frio espiritualmente. Só que Jesus está com a mão estendida para você. Só que Jesus não se esqueceu de você. Jesus, ele permanece no mesmo lugar, te esperando de braços abertos. Jesus, ele não te deixou. Jesus, ele deseja que você tenha experiências profundas ao lado dele. Jesus, ele deseja tratar, muitas vezes, esse distanciamento que você fala, que você teve dele. Jesus, ele quer provocar algo a ver com seus olhos. Porque foi isso que Jesus fez. Ele provocou, né? Através da imagem, através do andar sobre as águas, algo que os discípulos ainda não tinham vivido na presença de Jesus, porque Jesus queria levá-los a um nível de profundidade maior, e a palavra é essa. Eu espero que o Senhor tenha falado com você. É hora de avançar, é hora de ir a níveis mais profundos com Deus, é hora de você realmente sair da embarcação que te limita, que te trava, que te deixa com medo, intimidado. É hora de você se posicionar e caminhar mediante a palavra do Senhor Jesus, porque Ele está aí, Ele está sempre aí, Ele não sai do seu lado. Amém? A palavra é essa, que Deus te abençoe, em nome de Jesus.